Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui, com a permissão de Deus e a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura de chamas. Hoje, aquela leitura que tem as três opções, tá? Lembrando sempre que eu coloco a minutagem para vocês na descrição do vídeo. De igual forma, todas as indicações que vocês colocam para mim sempre estão presentes na. Nossa, me fugiu a palavra que eu acabei de dizer. Nessa parte que fica debaixo do vídeo, que tem todas as informações, depois eu lembro. Nossa, fugiu a palavra, gente, desculpa. Então, meus amores, mais uma palavra que não foge nunca dos meus lábios, do meu pensamento e do meu coração é gratidão. Gratidão por vocês estarem sempre aqui comigo. Lembrei da palavra, descrição do vídeo. Continuando, então, a palavra gratidão não sai diante dos meus olhos, da minha mente, do meu coração, por vocês estarem sempre aqui presente comigo, sempre apoiando o canal, sempre curtindo, sempre comentando, sempre confiando e compartilhando as histórias de vocês através dos e-mails ou através dos comentários e sempre juntinho de mim. Então, sou só gratidão, é a palavra mais indicada para demonstrar sempre para vocês o quanto eu sou feliz por ter você sempre aqui comigo, tá bom? Então, gratidão por tudo e por tanto sempre, meus amores. Então, sem mais demoras, vamos diretamente para as leituras, começando sempre com quem está sem comunicação, tá? Quais as mensagens que os anjos trazem no dia de hoje para as chamas que estão sem contato. Lembrando que a leitura é atemporal, então o dia que você chegar a ver essa leitura, não importa quanto tempo passa, é o dia que a mensagem se direciona a você, ok? E se não ressoar também, tá tudo certo, é só soltar e seguir. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão sem contato. Então, meus amores, divino masculino ainda se encontra na finalização de uma torre, tá? Um processo bastante doloroso na vida dele ou dela. Para alguns me falam que é esse trabalho tão importante de encontrar as suas sombras e trabalhar nelas, tá? Mas para outras situações eu vejo problemas na vida cotidiana, tipo problemas familiares. Algumas energias masculinas estão lidando com um problema de saúde na família, tá? Isso requer bastante atenção e preocupação, então existem todas essas circunstâncias, mas algumas energias masculinas ainda estão lidando aí com os seus bloqueios e com as suas sombras, e como não tem muito o que falar concretamente nesse momento, essa pessoa não quer, sabe, tá naquela situação que sente que se reaproximar nesse exato momento implicaria uma decisão, implicaria um posicionamento totalmente diferente que apresentou até agora, e por conta de todas essas circunstâncias, essa pessoa acha que é melhor ficar afastado ou afastada nesse momento por não saber muito bem como agir mediante de tudo isso. Essa pessoa acha que você merece muito mais do que só apenas uma conversa, uma reaproximação sem nenhum propósito, tá? Essa pessoa, o teu divino masculino, melhor dizendo, entende que essa reaproximação, quando retomar o contato, vai necessitar uma entrega muito maior que já houve até aqui. Então, por isso, ele ou ela quer fazer as coisas realmente como precisam ser feitas. Já tem essa, sabe, essa clareza. As coisas em relação ao sentimento de amor incondicional já começa a estar mais presente, já começa a ser mais aceitável, de forma a não ter medo, a não amedrontar. E o divino masculino já começa a sentir
através da sua intuição muito mais aflorada a cada dia, mediante a, sabe, o aprendizado dos karmas, algumas situações mesmo que se apresentam, principalmente me falam que os divinos que estão passando com problemas de saúde aí na família e o medo da perda de um ente querido, que isso trouxe um pensamento, sabe, um pensamento muito urgente de dizer: "Poxa, isso está acontecendo, eu não esperava que acontecesse, e se fosse comigo? E se fosse com a pessoa que eu amo? E o tempo que eu estou perdendo? E o tempo que nós nos distanciamos?". Então, traz toda uma reflexão, tá? Mas, graças a Deus, tudo se resolve aqui a contento. Me falam que simplesmente é um período aí de provação, tá? Na família em si, é um momento que precisam passar por isso, justamente para remover algumas energias que precisam ser removidas e trazer essa consciência, essa urgência de que a gente precisa viver o agora, que a gente não pode estar adiando as nossas decisões, que a gente não pode estar adiando as nossas atitudes, porque o momento a ser vivido é esse agora. Então, o divino masculino vê que vocês estão ah, trabalhando bastante em si, não na percepção de estar na tua presença, porque alguns não tem nem como saber alguma, sabe, alguma notícia de vocês, a não ser em questão de redes sociais ou de amigos em comum, mas a energia, o divino masculino falando novamente, já está com uma sensibilidade mais aflorada em relação à sua intuição, então começa a sentir uma certa estabilidade das energias femininas, ou seja, aquele começo de soltar, aquele processo todo que as energias femininas estão fazendo firmes e fortes, e isso vai impulsionar, isso vai materializar, manifestar uma conversa muito importante entre vocês, que justamente, para alguns, o teor desse assunto vai ser abordado dessa seguinte forma, dessa urgência mesmo, dessa consciência de dizer: poxa, a gente passa tanto tempo enrolando coisas que são tão simples, a gente passa muito tempo distante de quem a gente ama por insegurança, por incertezas que são tão banais mediante o medo que a gente tem de perder as pessoas que a gente ama. Então vejo que a conversa já, para alguns de vocês, claro, já começa por aí, mas o mais importante é que o divino tem essa consciência, o divino masculino, seja ele ou ela, já não sente mais aquela aflição de fugir do próprio sentimento, já entende que uma reaproximação pede um comprometimento maior, pede uma entrega maior e não simplesmente chegar com mais insegurança e quando sentir o sentimento tomar conta de novo, ter medo novamente e fugir, não. O divino masculino já tem essa consciência de que quando se reaproximar precisa trazer algo sólido, algo mais concreto, se quiserem realmente uma nova oportunidade com as suas energias femininas, tá? Então, vejo as energias um pouquinho mais, hã, não digo estancadas, mas sem uma iniciativa direta do divino masculino até resolver essas questões. Também não vejo que demora muito, mas não posso dizer a vocês que na semana seguinte, claro, para alguns pode acontecer, mas para os que estão passando por esse problema, que estão remexendo aí, sabe, no seu íntimo, que estão tomando consciência de muitas coisas, isso está começando a evoluir, isso está começando a progredir, mas ainda vai haver uma certa situação de, sabe, do divino dizer: eu prefiro ainda ficar afastado ou afastada para me sentir bem comigo mesmo, para resolver todas essas minhas questões da minha vida prática ou da minha vida familiar também, esses problemas, de me sentir inteiro para oferecer o melhor de mim. Então é esse intuito, não é simplesmente uma fuga para estar num relacionamento kármico. Claro que alguns podem estar nessas circunstâncias também, mas já existe essa consciência de que quando a reaproximação acontecer, precisa de algo palpável, algo concreto, uma solução, um desejo, uma atitude verdadeira mediante a sua energia feminina, porque já sabem que essas idas e voltas são desgastantes para ambas as partes, tá? Mas que agora que o divino começa a tomar consciência mais ou menos de, sabe, dessa intensidade do amor incondicional é que as coisas começam a mudar verdadeiramente, tá bom? Então esperem sim uma comunicação, não vou dizer que vai ser amanhã, claro,
porque o tempo é divino, pode acontecer para alguns de vocês, pode sim, se o divino masculino sentir necessidade de um apoio mediante essas inseguranças em relação a esse problema de saúde, de querer conversar, de querer um apoio, pode sim que surja uma mensagem inesperada aí no momento mais incerto para vocês, mas em se tratando da conexão, em se tratando dessa consciência, quando tudo isso estiver resolvido, quando o divino se sentir bem, se sentir com uma energia equilibrada para te oferecer o seu melhor, essa reaproximação vai acontecer, tá? Então, sabem que a energia de vocês influencia, então quanto mais vocês vibrarem positivamente, aí se conectarem e permanecerem as energias femininas na própria energia, com todo o equilíbrio, com toda a tranquilidade, seguindo aí o seu caminho, mais facilita tudo isso, ok? Vamos ver quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em contato. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em contato. Então, meus amores, eu vejo algo muito importante que é o divino masculino tomando aí posse da sua energia de divino masculino, sabe? Simplesmente já se conectando aí com essa essência divina, já fazendo o seu trabalho também, já fazendo alguns questionamentos a si mesmo sobre algumas atitudes, sobre algumas escolhas e valorizando cada vez mais a energia feminina, mas eu vejo que uma situação trouxe ou vai trazer o apego de volta e que provavelmente não vai ser um afastamento dessa vez físico, mas eu vejo que vai rolar um distanciamento emocional aí que o apego vai provocar para muitos de vocês que deixaram. Então, como as energias estão se apresentando agora, vocês fiquem atentos e atentas se ainda não aconteceu, que vai rolar uma circunstância, uma situação, talvez uma conversa sobre os relacionamentos kármicos do divino masculino e que ele ou ela tentar desabafar a forma como se sentia com uma pessoa determinada, seja do conhecimento de vocês ou simplesmente falando de forma aleatória, eu vejo que isso vai gerar um certo ciúme, uma certa insegurança para alguns de vocês, tá? Um certo desconforto, incômodo, trazido pelo ego, trazido pelo apego e que alguns de vocês não vão conseguir controlar, tá? Então isso vai gerar um distanciamentozinho emocional, talvez uns 2, 3 dias sem falar, alguma coisa assim, mas eu vejo que vocês logo conseguem contornar a situação sabiamente, tá? Mas não fiquem quando isso acontecer e se isso acontecer, mediante, vocês já sabem aqui as energias que estão presentes, tá? Se ainda não aconteceu, já fica aí, ó, ligadinho ou ligadinha, porque se rolar essa conversa profunda, se o divino masculino quiser desabafar com você sobre o período que passou em determinado relacionamento, que aquilo fez mal para ele ou para ela, que se foi uma manipulação energética, ele ou ela queira falar que não entende o motivo, a razão pelo qual estava com a outra pessoa, algo vai ser falado que vai gerar uma insegurança para alguns de vocês, tá? Então já sabem, se controlem, respirem fundo, não deixe essa energia entrar não, solta esse ego, solta esse apego, tá? Não vai fazer bem para a conexão, vocês estão já caminhando aí para um entendimento maior, então eu vejo que para a maioria de vocês que conseguirem controlar os impulsos nesse exato momento, vocês vão se sentir maravilhosas e maravilhosas, tipo, conseguir soltar
matar o ego completamente. Então, isso vai fazer muito bem para vocês. Para outras que não vão conseguir controlar muito bem, ou que já não conseguiram controlar, eu vejo você se culpando, tá? Por não ter justamente conseguido contornar a situação ou controlado alguma fala que vocês tiveram aí no momento, mas de igual forma, vocês saberão como contornar essa situação, desde que vocês não fiquem se lamentando, se culpando e com medo de terem colocado tudo a perder, tá? Então, nada aqui se perde, vocês estão em contato, não vejo um afastamento aqui para vocês, tá? Nessas energias que se apresentam, pelo contrário, vejo o divino masculino posicionado aí na sua própria energia e valorizando vocês, tendo algo concreto, tendo, sabe, esse desejo, essa decisão dentro de si, por mais que ainda não tenha comunicado, alguns sim já comunicaram, mas esse desejo aí de te propor finalmente algo mais concreto, algo mais estável para que vocês possam se conectar aí cada vez mais nesse 3D, né? Porque espiritualmente mais conectado do que vocês são impossível. Então, é isso, meus amores. Se policiem, tá? Não deixem o ego sobressair a vocês, ao dia a dia de vocês, a esse contato que vocês estão tendo, e vejo muita felicidade para as chamas que conseguirem passar por essa provinha de fogo aí e simplesmente se dar conta de que soltaram o apego, que soltaram, venceram o ego e que podem seguir mais tranquilos na conexão, tá? Vamos agora ver quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em união. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em união. Então, meus amores, eu vejo que a conversa, a interação está um pouquinho meio prejudicada entre vocês. Eu vejo que algumas chamas, alguns casais de chamas em união estão se afastando um pouquinho da questão espiritual e isso pode trazer um certo sofrimento para alguns de vocês, porque algumas situações podem trazer a falsa sensação de um novo distanciamento, sabe aquele medo que vocês vibram, principalmente para vocês que estão em união recentemente. Então eu vejo que o distanciamento, mesmo que vocês, eu sei que é muito importante esse contato físico entre vocês, de vocês viverem aí essa parte carnal que vocês tanto desejaram, da presença do outro, dessa conexão, de poder se sentir verdadeiramente fisicamente, mas vocês entendem que quando vocês negligenciam a parte espiritual, que vocês estão aí vulneráveis não só a ataques, mas que ficam vulneráveis ao próprio ego novamente, a próprias situações que possam vir à tona, que possam ser trazidas através, através sabe, de conversas, de gatilhos, de lembranças, de insegurança, de simplesmente a tua chama se distanciar um pouco emocionalmente, e daí você já colocar na cabeça que pode ser alguma outra situação kármica que se aproxima e que as coisas começam a se estancar e vocês começam a não conversar, falar sobre o que vocês estão sentindo. Então já começa aquele medo da não valorização novamente, isso vai virando um fardo, isso vira uma bola de neve. Vocês precisam entender que isso vira uma bola de neve. E onde é que está tudo isso? Na mente de vocês, tá? Quando vocês se distanciam, depois que vocês estão em união, quando vocês se distanciam da parte espiritual da conexão, vocês ficam vulneráveis a
Não falo diretamente de energias de manipulação, mas energias densas que ficam espalhadas aí pelo universo de, sabe, desses espíritos que não evoluíram, que se alimentam da nossa dor, da nossa tristeza, quando a gente vibra de forma não elevada. Então, a gente precisa sempre estar atento, sempre essa, sabe, sempre essa proteção, não só para quem está em conexões de chamas, eu sempre chamo a atenção bastante em relação a isso. Então, eu vejo que questões pessoais da vida prática pode distanciar vocês em um determinado momento e que a interpretação pode ser completamente equivocada, que vocês comecem a sofrer novamente, achando que a pessoa não está te dando atenção, que a pessoa não está te oferecendo o que deveria estar te oferecendo no momento. Então vocês trazem todas essas energias do ego novamente para dentro da conexão, tá? E isso pode gerar sofrimentos desnecessários para vocês e um estancamento aí. Não falo Perdão, não falo em afastamento, em separação, mas um sofrimento e um estancamento aí na convivência entre vocês. Quando a comunicação fica prejudicada, quando você não fala o que você está sentindo, quando você não pergunta em relação às suas dúvidas e você deixa o ego novamente voltar e direcionar a tua mente dizendo, olha, deve ser isso, olha, deve ser aquilo, e você cria monstros na sua própria mente, então aí é um terreno bem perigoso de se pisar, tá bom, meus amores? Mas claro que tudo isso pode ser evitado se vocês puderem se comunicar e ter a consciência de que vocês se afastaram um pouquinho do espiritual e que vocês precisam ter sempre esse equilíbrio do relacionamento carnal e da conexão espiritual, sempre alimentando as duas coisas na mesma proporção é o segredo para que continue tudo tranquilo entre vocês, tá bom? Então, meus amores, essas são as mensagens que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima leitura.